Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para quem está aí planejando uma viagem e quer incluir uma escapadinha durante a viagem, alguma outra atração ou cidade, o famoso bate-volta ou day trip. Então, assim, nem todo destino e nem toda viagem comportam um bate-volta ou às vezes até mais bate-voltas. Vocês vão perceber aí no decorrer dos próximos dias que a gente vai trazer vídeos de alguns destinos que comportam super bem e que muitas vezes vale a pena. Se vocês estão com viagem programada e podem esticar essa viagem por um tempinho um pouquinho maior, continuar ali hospedado na cidade que a gente chama de cidade base e aproveitar para conhecer os arredores. O que a gente traz é meio óbvio. A gente tem que conhecer um pouquinho a região para onde a gente está escolhendo viajar, tá? Até para perceber se é uma região em que a gente vai se concentrar mais em uma ou duas cidades, se é uma viagem que a gente vai ter que organizar com uma locomoção unidirecional ou até circular, né? Às vezes a gente vai programar uma viagem aí chegando por um ponto e partindo por outro. Às vezes a gente vai precisar entrar e sair pelo mesmo ponto, pelo mesmo aeroporto, mas a gente pode construir um roteiro circular. Ou se a gente vai poder se hospedar numa cidade, que é o que a gente chamaria de cidade base, e aproveitar essa hospedagem para conhecer os arredores ali, tá? Então, primeira dica, conheçam. Se vocês estão com uma viagem programada para algum lugar específico, é sempre bom já dar uma olhada o que tem de oferta ali de atrações nos arredores daquela cidade ou naquela região onde você pretende ficar hospedado. Nossa segunda dica, ela já vai vir meio atrelada ali à terceira dica para construir o bate-volta perfeito ou os bate-voltas perfeitos, né? Que a gente pensar um pouquinho qual é o grande objetivo ou qual é o nosso grande desejo, o nosso maior sonho na viagem que a gente quer fazer, tá? E essa dica ela já vem atrelada com a questão do tempo que vocês vão ter disponível para a viagem de vocês. Por que eu digo isso? Porque às vezes assim, o nosso sonho de vida é conhecer, sei lá, Paris. Aí quando a gente se vê em Paris, a gente fica com aquela síndrome do já que eu estou aqui e já que me disseram ou eu vi uma foto na internet, né, que pertinho de Paris tem uma cidade super legal para se conhecer, tem uma série de bate-voltas para fazer, várias day trips. Às vezes o que a gente acaba fazendo numa viagem? A gente boicota o nosso principal sonho ou o nosso principal objetivo. E eu acho que assim, quem deseja muito conhecer alguma cidade, não é que vai ter que se resumir a ficar nela durante todo o tempo programado para a viagem. Mas às vezes a gente vai programar tantas escapadas, tantas saídas do nosso destino principal, que a gente volta sem de fato ter aproveitado aquele nosso destino principal de viagem. Então assim, nada impede a gente de organizar uma viagem que o nosso principal desejo seja conhecer não a cidade principal, a cidade onde a gente vai ficar hospedado, mas sim os arredores dessa cidade. Às vezes a cidade que a gente escolhe para se hospedar ou a cidade que a gente acaba entrando, iniciando ou terminando a nossa viagem, ela acaba sendo muito mais uma escolha prática, né? A cidade que tem aeroporto, a cidade que tem a estação de trem, que vai me oferecer aí uma quantidade maior ou melhor de opções para conhecer aqueles arredores. Nada me impede de organizar uma viagem desta maneira, com este formato, tá? É muito associado com o tempo que se tem disponível na viagem. Às vezes a gente tem 5 dias para conhecer uma cidade grande. Vou passar 5 dias hospedado em Paris, vou passar 5 dias hospedado em Londres. O que a gente tem que ter em mente? 5 dias numa cidade grande, repleta de atrações, principalmente se, novamente lá a questão dos objetivos ou desejo de viagem, se as atrações que estão disponíveis na nossa cidade base nos interessam, 5 dias podem ser pouco,
tempo para a gente ainda por cima incluir algumas escapadas aqui e ali, né? De repente, sair de Paris para conhecer Versalhes, mas programar também uma ida à Euro Disney, também aos Jardins de Monet, também às vezes até os castelos ali do Vale do Loire, né? Em 5 dias, vocês têm que ter em mente que vocês vão deixar, é uma opção, mas vocês vão deixar de conhecer muita coisa em Paris. Diferente, às vezes, de ser a nossa cidade base, é uma cidade um pouco mais limitada em termos de atrações, ou então uma cidade que é mais fácil de conhecer em poucos dias, né? Às vezes, por exemplo, não que o exemplo que eu vou dar agora, a cidade não é nada limitada em termos de atrações, mas costuma também ser muito usada e ser uma boa cidade base para a gente explorar os arredores, que é Florença. Florença, ela é, em termos de atrações, mais compacta do que Paris, né? Ela tem uma riqueza maravilhosa ali de atrações, mas a gente conseguiria conhecer pelo menos o básico de Florença em 2 dias. Já um básico de Paris costuma exigir ou ser recomendado que a gente fique acima de 4 dias, um mínimo aí de 5 dias para conhecer o que seria básico ali de Paris. Então a gente programar vários bate-voltas com 5 dias em Florença é uma coisa. Programar vários bate-voltas com 5 dias em Paris é outra bem diferente, tá? A menos que esse seja de fato o nosso objetivo, a gente não vai aproveitar de todo a viagem que a gente está tentando programar ali. Então tem que ter isso meio em mente, a questão do tempo disponível para a viagem de vocês, tá? Bem, vamos agora à questão que é crucial quando a gente está programando bate e volta na nossa viagem. O bate e volta, ele pressupõe que a gente não vai mudar a nossa hospedagem. Então, hoje eu estou hospedada aqui na cidade X, eu vou conhecer os arredores durante um período de um dia sem precisar mudar a minha hospedagem. Isso pode otimizar muito o nosso tempo de viagem, porque vocês pensem que numa viagem que a gente vai mudando de cidade base, só o processo de check-out de um hotel, check-in no outro, ele já vai gerar aí um desgaste e já vai tomar assim um tempo considerável do nosso roteiro, tá? Então, às vezes o bate-volta ele acaba sendo também uma medida de economia de tempo em viagem. Por outro lado, uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente está programando qualquer viagem, quanto mais locomoção a gente colocar, mais a gente vai encarecer o nosso custo final, tá? Então, programem um pouquinho isso também, pensando nos custos, para ver se vale a pena ou não. O que eu tenho a dizer para vocês em relação à locomoção num bate-volta? Isso acaba sendo uma situação muito particular, gente. Mas, basicamente, a maioria das pessoas que trabalha com viagem ou que viaja bastante, que é o nosso caso aqui do Bagagem, vou conversar com vocês, vou passar aqui até algumas exceções à regra, mas, geralmente, quando for para programar um bate-volta, pense numa locomoção de até 2 horas por trecho. Então, de até 2 horas para ir, até 2 horas para voltar, costuma ser super tolerável. Inclusive, a outra questão a respeito da locomoção, não tem só o tempo da locomoção. Quanto mais direta for a locomoção num bate-volta, melhor. Aqui em Curitiba, onde a gente mora, a gente tem um bate-volta super gostoso para fazer, em que dá para ir de trem e voltar de ônibus, que é a ida ali pela Serra do Mar, a região de Morretes e de Antonina, tá? Então a gente tem um trajeto de trem que é bem gostoso de ir, passar uma parte do dia nessa região e depois dá para voltar para Curitiba de trem. Super cabe num único dia de viagem. E aí entra numa das últimas questões aqui que a gente vai levantar, gente. A cidade ou atração que vocês querem fazer esse bate-volta, ela cabe minimamente dentro de um dia de viagem? Porque, por exemplo, se a gente fosse analisar aqueles outros aspectos que a gente já levantou e decidir por fazer um bate-volta de Paris até Londres. Paris-Londres de trem, ali do Eurostar, ele é super rápido para os nossos padrões brasileiros, né? Vai dar uma viagem de mais ou menos 2 horas, às vezes um pouquinho mais. Então, se encaixaria. Mas, gente,
o que que é você passar um dia em Londres estando em Paris? Ou o contrário também, né? O que é você passar um dia em Paris estando em Londres? O que que você vai de fato poder conhecer ali, né? Então pensem se às vezes vocês não vão programar um bate-volta para saírem mais frustrados do que contentes de terem incluído mais um destino na viagem de vocês. Eu retiro um pouco o que eu disse, se por acaso vocês têm um interesse muito pontual no lugar. Então, assim, eu não. O que eu acho meio difícil com algumas cidades, mas vamos lá. Não tenho grandes interesses em conhecer tudo em Paris. O que eu quero é conhecer, sei lá, o Louvre ou a Torre Eiffel. Mas ainda assim, gente, vai sair uma viagem muito cara, porque o Eurostar é um trem caro, vocês vão gastar aí uma grana considerável para fazer esse bate-volta Londres-Paris ou Paris-Londres, tá? Então, considerem isso. O custo-benefício de vocês conhecerem em um único dia e que não são 24 horas, numa escolha da cidade base, tá? Escolher a cidade base, ela pode parecer um tanto quanto óbvia. Eu quero viajar ali, conhecer a região da Toscana, vou me hospedar em Florença. Beleza, dá para fazer isso. Mas se você programou para ficar conhecer os arredores, fazer as suas day trips de carro alugado, Florença talvez não seja a melhor cidade para isso, tá? A mesma coisa, escolher uma cidade muito grande para ficar fazendo bate e volta de carro, nem sempre é interessante. Na verdade, na maioria das vezes não é, porque vai ser mais difícil de estacionar, às vezes você não encontra hospedagem central com um bom preço e que ainda por cima tem estacionamento para o carro alugado. Então pense, se vocês vão fazer a locomoção de vocês de trem, de ônibus, de barco, o ideal é se hospedar nas cidades principais que tenham o maior acesso a tudo isso. Ou pelo menos o acesso mais direto para aquelas atrações que você elencou. Já também você pode se organizar para fazer todas as suas day trips de uma maneira não tão independente. Você pode escolher excursões para poder conhecer ali os arredores e se preocupar só em estar na hora lá no ponto de partida, porque você vai ter um guia ou você vai ter ali toda essa questão da organização do teu roteiro daquele dia já previamente estabelecida por terceiros. É o tipo de viagem que eu não critico, porque ela pode ser muito válida em alguns destinos. Por exemplo, quando a gente pretende conhecer o deserto do Atacama, super inóspito, é um tanto quanto complicado, embora tenham pessoas que façam ali de 4x4, que façam até de moto o deserto do Atacama, mas o deserto do Atacama é o típico destino em que a gente vai, geralmente se hospeda em São Pedro do Atacama, e todo santo dia a gente acaba programando uma pequena excursão, uma day trip, para conhecer um lugar, uma atração diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ter notificação dos próximos vídeos. Até a próxima!